Saudações, meus caros. No vídeo de hoje nós teremos uma introdução a um assunto que é extremamente importante, e que eu estou trabalhando atualmente com os primeiros anos do ensino médio, numa disciplina que também carrega esse nome, dentro do percurso formativo de empreendedorismo. Então, nós começaremos a falar sobre direitos humanos. Eu vou fazer alguns vídeos ao longo do ano para tratar sobre esse assunto, especificamente para trazer algumas discussões sobre a história dos direitos humanos, a importância dos direitos humanos, mas hoje, pensando nos meus alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Guararapes, eu quero fazer uma introdução a esse assunto, explicar do que se trata, quando surgiu e qual é a importância de falar sobre direitos humanos. Então, para começar, do que se trata? O que são esses direitos humanos? Bom, são direitos básicos, fundamentais de qualquer pessoa, ou seja, eles são universais, independente de onde a pessoa nasceu, qual é a religião da pessoa, qual é a etnia da pessoa, a sexualidade, idade, identidade de gênero, não importa. Todas as pessoas têm alguns direitos básicos. Esses direitos são chamados de direitos humanos. Esses direitos são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser retirados de alguma pessoa. Todas as pessoas têm esses direitos e todas as pessoas vão continuar tendo esses direitos, independente do país em que elas estão. Se esse país está de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, proposta pela ONU, aquele governo tem a obrigação de fazer valer esses direitos para as pessoas que estão vivendo naquele país. Então, esses direitos devem garantir uma vida digna para qualquer pessoa. Ou seja, quando esses direitos foram elaborados, quando eles foram pensados, a ideia era que todas as pessoas no mundo pudessem ter acesso a uma vida digna. Isso inclui saúde, educação, defesa da vida, cultura, direito a lazer, a ter um trabalho digno para poder sustentar, enfim. Foram pensados vários direitos e várias liberdades fundamentais que todas as pessoas poderiam ter para que elas fossem respeitadas, para que elas tivessem o seu lugar na sociedade e pudessem ter uma vida digna. Bom, e quando surgiram esses direitos? Bom, eles foram pensados em 1948. Voltando um pouco no tempo para esse contexto, 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava perplexo com a crueldade, com a violência, tanto da guerra quanto das ações dos governos nazistas, fascistas na Europa. Milhares de pessoas morreram, tanto pela guerra quanto nos campos de concentração nazistas. Diversas minorias, principalmente os judeus, foram perseguidos e eliminados. E depois da guerra, em 1945, bom, a primeira coisa que as grandes nações começaram a pensar é que, bom, a partir daquele momento seria fundamental que existisse um órgão internacional, um órgão que não estivesse submetido a nenhum país, para que pudesse servir como um árbitro, para que pudesse estabelecer relações pacíficas entre os diversos países do mundo. E assim foi criada a ONU, de forma bem resumida. A ONU, então, tem como a sua principal função é ser esse árbitro e manter a paz, ser o árbitro dessas relações internacionais. Mas, com o tempo, ela também começou a pensar na sua responsabilidade em definir e proteger o ser humano. Depois de todos os horrores do nazismo e da Segunda Guerra, a ONU decidiu construir, estabelecer um discurso mundial tentando definir quem é esse ser humano e quais são os seus direitos, quais são os valores fundamentais que todo ser humano deve ter. Então a ONU também abraça essa ideia
de estabelecer uma vida digna, de estabelecer uma certa proteção, podemos dizer assim, para o ser humano como um todo, independente de onde ele viva. A partir de então, começou a se desenvolver uma concepção de que existe um ser humano que é comum em todos os lugares e toda a vida humana deve ser valorizada. A gente falando isso hoje pode parecer algo muito comum, muito banal, todo mundo sabe disso, mas não é bem assim. Bom, o próprio nazismo foi um exemplo disso. Um grupo de pessoas, um governo, um partido acreditava que algumas pessoas tinham menos valor do que outras. E bom, essa declaração veio justamente para dizer o contrário. Todas as pessoas têm o mesmo valor. A vida de todos é igual, deve ser digna, deve ter espaço para cultura, saúde, trabalho, educação, enfim. Então, a partir daqui começam a se construir valores universais, valores que deveriam ser protegidos não só pela ONU, mas por todos os países que faziam parte dela. Então, aqui a gente chega no que eu acredito que seja a importância fundamental de estudar esses direitos humanos. A partir do momento que nós analisamos, refletimos, tomamos consciência sobre os direitos fundamentais que eu tenho e que as pessoas à minha volta têm, nós conseguimos construir uma relação mais harmônica. Nós sabemos, assim, do nosso papel, da nossa posição na sociedade e a gente sabe também como respeitar as posições dos outros na sociedade. Então, estudar direitos humanos é como se fosse pensar, refletir sobre códigos de conduta universais, valores, ideias, direitos que são comuns, que são valorizados por todas as pessoas no mundo. Direitos que qualquer pessoa no mundo acredita que, ou deveria acreditar pelo menos, que nós deveríamos ter. E valores que nós devemos respeitar. Então, para concluir, pensando em outros termos, quando nós estudamos os direitos humanos, estamos estudando o funcionamento das relações sociais, como elas deveriam ser, de uma maneira ideal, pensada de uma forma universal. Nós podemos entender assim que esses valores, eles vêm de muitos anos atrás, esses valores são defendidos de uma maneira universal, e esses valores afetam a todos nós, tanto pelos direitos que nós temos, quanto também pelo nosso dever de respeitar essas liberdades dos outros. Bom, pessoal, essa é uma introdução bem geral, bem básica, sobre esse assunto que nós trataremos ao longo desse ano. Eu espero que vocês se empolguem com esses estudos. Nos veremos nos próximos vídeos, então. Um abraço.